Finalzinho de outubro, início de novembro, saída da semana do Halloween. Então, que tal falarmos sobre um tema que perpassa a história da arte desde sempre e que, claro, encontra muito com a representação feminina na arte. Vamos falar sobre bruxas depois da vinheta. Oi, sou a Amanda aqui novamente na Arte para você e hoje vamos falar sobre bruxas. Não exatamente sobre bruxas somente, mas sobre representação de bruxas e de bruxaria na história da arte. Se a gente pensar, na relação da arte com o cristianismo, com a Igreja Católica principalmente, mas com o cristianismo como um todo, é claro que bruxaria e a representação feminina enquanto bruxa ou ligada à magia eventualmente apareceria, É muito difícil a gente pensar na representação do feminino no Ocidente, com toda essa ligação com o cristianismo, com o catolicismo e etc., sem a gente pensar que a mulher representada como bruxa, ou essa ligação do feminino com a bruxaria, com a magia, não apareceria sendo um dos arquétipos femininos, um dos mitos acerca do feminino, e evidentemente a representação de mulheres como bruxas, ou de bruxas, enquanto figuras do imaginário, apareceria na história da arte. Então eu fiz uma pequena seleção de algumas obras que representam, ou que retratam bruxas ou bruxaria de diferentes épocas, para a gente pensar mais um pouquinho sobre como essas figuras ancestrais do imaginário acabam aparecendo. Antes disso, vou pedir, como sempre, que vocês deixem o like e se inscrevam no canal, caso não sejam ainda inscritos, para ajudar o vídeo a chegar a muitas pessoas e ajudar o alcance aqui da nossa conversa. Então agora vamos fazer um passeio sobre representações de bruxas ao longo da história da arte. Bruxaria, como um tema na arte, é frequentemente usado para comentar ou criticar aspectos da sociedade e nos permite hoje, no presente, termos uma visão de contextos sociais do passado. E a bruxaria tem uma longa história, apesar de que não podemos esquecer de que muitas vezes ele vem ligado com conotações de homens historicamente dominando ou demonizando mulheres em papéis que rompiam com alguns dos estereótipos ou algumas das funções que eram designadas para mulheres em certos momentos ou em certos círculos da sociedade. Em resposta a isso, é claro que a bruxaria tem sido um tema da arte por muitos séculos, enquanto outros usavam o tema como um meio para crítica, inclusive crítica não apenas a questões do tratamento das mulheres em círculos sociais, como também questões relacionadas à religião e a formas de diferentes espirituais, ou do tratamento dado a formas diferentes de originalidade, ou até para criticar certas formas de manifestação do cristianismo ou de outras religiões institucionalizadas. E outras simplesmente usam a bruxaria para refletir sobre o feminino e a feminilidade. Vamos começar com Witch Hill, de Thomas Satterwhite Noble, que é uma reflexão sobre a caça às bruxas em Salem. Inclusive, o nome completo dessa obra é Witch Hill, The Salem Martyr, que é um retrato dramático dos Salem Witch Trials, os julgamentos, as caças às bruxas que aconteceram em Massachusetts no final do século XVII. E as figuras estão no alto de uma colina, com uma cena natural, até bucólica, atrás deles. O sol está se colocando e é como se fosse a última luz, a última fonte, o último momento ali de iluminação natural antes da escuridão total. A figura central que está ali, bem ali no meio do enquadramento, digamos assim, e ela é a dita, bruxa, a mulher que está sendo julgada como bruxa, com as suas mãos amarradas e os homens atrás dela a levando para a sua morte iminente. Porém, se a gente é um registro bastante histórico, digamos assim, é um registro bem documental, mas se a gente prestar bastante atenção, o Thomas Satterwhite Noble retratou ela com bastante simpatia. Se a gente olhar para a expressão que ele colocou nos olhos dela, a gente vê que ele está simpático a ela, ele tem solidariedade ao que ela está passando. A expressão facial dela mostra inocência, enquanto os homens ao redor, atrás e ao redor dela,
tem uma expressão muito mais assim áspera, muito mais rude, muito mais violenta e até de ignorância mesmo, né? Eles olham para ela com desdém, com quase como desprezo, uma moça que a gente vê que é bastante jovem, como se eles já tivessem, né, a ideia, né, resolvido, eles já tivessem na cabeça deles decidido que ela era culpada de bruxaria e, portanto, que o destino que ela estava encontrando era justo. O Thomas Satterwhite Noble estudou arte na França lá por volta de 1850, na década de 50 daquele século, mas ele cresceu no Kentucky, numa plantation, né, numa plantação que usava mão de obra escrava. Então, assim, ele cresceu num lugar que, né, empregava trabalho escravo. E quando ele voltou para a nova casa da sua família, vindo da França, no Missouri, ele lutou na Guerra Civil como um soldado confederado, até 1865. Mas é claro que a causa dos confederados era uma que ele não concordava, né, uma com a qual ele não podia se alinhar, é uma que ele achava, né, que não era ali que ele cabia, e ele carregou uma culpa pelo seu envolvimento, né, com esse lado da história americana para o resto da sua vida. E a resposta que ele encontrou para isso foi fazer arte que justamente questionava a justiça e os processos judiciais, os processos, né, jurídicos da sua época. E ele era, inclusive, um feroz abolicionista, muito mesmo engajado na luta abolicionista. E, inclusive, ele fez uma série de pinturas que são The American Slave Market, Margaret Garner, John Brown's Blessing, The Price of Blood and The Last Sale of Slaves in St. Louis, todas as quais mostram os horrores da escravidão. Em 1867, ele já tinha, né, quase que renegado toda a sua origem do sul, né, sulista, e tinha quase que se reinventado como um rebelde reformado. E ele usou a sua arte para dar voz aos sujeitos, né, em suas pinturas, justamente aquelas pessoas que não seriam ouvidas, né, ou que não encontrariam processos justos. Ele usou aqui como modelo, essa moça que é retratada, era neta de uma mulher que foi condenada ao enforcamento por bruxaria durante a caça às bruxas em Salem. Uma outra maravilhosa é Witch Sabbath, o Sabbat das Bruxas, de Franz Franken. E essa aqui é muito intensa, né? Ela tem muitas cores, ela tem muito movimento, ela tem muita expressão. E ele pintou uma cena, né, que dependendo de como você olha, você está sempre encontrando novos detalhes. Cada cantinho, cada lugar tem uma coisa nova, né, um elemento novo que adiciona uma nova informação ao todo, né, e que acaba dando uma nova camada de entendimento. E é uma cena que fica indo assim do bonito pro esquisito, né, assim, do belo pro desconfortável a cada novo elemento que você vê. E a gente tem duas mulheres bem bonitas, assim, que são as figuras centrais, as primeiras que a gente vê, uma no vestido azul, né, com a saia azul, e a outra no vestido com a saia vermelha, e a luz vai direto para cima delas, né, deixando elas quase que brilhando assim no meio da tela. Mas, porém, depois que a gente olha para elas e para a beleza delas, a gente consegue olhar para todo o entorno que tem na frente delas, atrás delas, dos lados, em cima, e a gente vê que é tudo muito caótico. E a gente percebe que tem ali bruxas, né, que estão chamando, né, que estão assim trazendo, evocando demônios, e que esses demônios, né, tomaram conta do lugar, que seria uma taverna, e que estão aterrorizando as pessoas que estavam lá. Então, se a gente olhar, a gente vê que está tudo uma bagunça no entorno, está tudo derrubado, tem coisa quebrada, tem coisa no chão, tem caveiras, tem facas, tem coisas assim, né, tipo escritas com facas, tem coisas assim rasgadas, tem como se coisas que tivessem sido, né, usado as facas assim para escrever coisas, tem coisa queimada no chão, ou seja, você vê que tem todo tipo de objetos, né, que falam, né, que informam que um ritual de bruxaria acabou de acontecer ali. Então tem um monte, inclusive, de jarras, de caldeirão, tem ervas, tem sementes, tem um monte de coisa, e um demônio está ganhando vida nos pés das bruxas, e tem ali, inclusive, né, um círculo ali do lado onde o ritual aconteceu. Uma outra é a bruxa do Albrecht Dürer. E essa aqui é uma representação típica da visão medieval do que seria uma bruxa. A gente vê aqui uma mulher já mais velha sentada num bode, e o bode está
ele está, quer dizer, ela está sentada de costas para a cabeça dele, né? Eles não estão sentados no mesmo sentido, eles estão em sentidos opostos. E o cabelo dela e o bode se mexem no mesmo sentido, mas ela está olhando para o outro lado, o que inclusive não faz muito sentido se você pensar, né, no sentido das leis da física, né? Mas isso foi de propósito, porque ele queria registrar a histeria sobre as bruxas no final do século XVI na sociedade alemã. E as pessoas naquela época, ali na Alemanha daquele momento, acreditavam que as bruxas conseguiam mudar o curso natural de certas coisas, como a direção do vento, por exemplo, ou de como o vento sopraria nos corpos. E o bode também é um símbolo. O bode é tradicionalmente entendido nas culturas ocidentais como símbolo para o demônio. Da bruxa tem ali umas crianças que seriam como se fossem querubins, né? Que estão carregando vários itens que são usados para bruxaria. Um deles está carregando um caldeirão, o outro está carregando uma macieira pequena, mas toda cheia de espinhos, que é uma árvore, né, conhecida por propriedades mágicas e também pelo seu uso em feitiços. E se a gente perceber, essas 4 crianças fazem o que? Embaixo delas, justamente um círculo. E, ao contrário, né, do que a gente viu na primeira obra sobre a qual a gente falou, essa aqui não é simpática nem empática com essa mulher representada como bruxa. Ele a criou para ser feia, de acordo com todos os critérios estéticos do século XVI. Ela está nua, ela é velha, a gente percebe que o corpo dela já está flácido, né? O corpo dela já está, a musculatura está flácida, a pele está flácida, ela já tem cabelo aqui crescendo assim, né, no queixo, ou seja, ela, né, não está assim, né, melhor de sua forma, digamos assim, e ela está pegando, né, os querubins, as crianças, ela está usando as crianças para fazerem todo o trabalho duro para ela, inclusive, e ela está inclusive segurando uma vassoura, ou seja, bastante literal, enquanto ela está montando um animal associado ao diabo. E não apenas as bruxas naquela época eram vistas como pecadoras e não atraentes, né, assim meio repulsivas, como elas eram vistas também como uma ameaça à sociedade e à salvação divina. É bom a gente lembrar que entre 1560 e 1630, mais de 40 mil pessoas foram mortas por toda a Europa Ocidental como resultado daquilo que os historiadores chamam de The Great Hunt, ou a Grande Caçada. E acho que por volta de 75% dessas pessoas, se eu não estou errada, eram mulheres. A próxima é Medeia, de Frederick Sandys. E o Frederick Sandys era muito associado, ele tinha uma relação muito próxima com os pré-rafaelitas. Em Norwich, mas depois de uma mostra, de uma exibição na Royal Academy of Arts em Londres, em 1851, ele se mudou para lá e se casou com uma moça chamada Georgina Creed, que era filha de outro artista. Porém, ele tinha, ao mesmo tempo, uma relação paralela e muito duradoura com uma mulher românia, ou seja, uma mulher de origem cigana, né, chamada Keome Gray, que foi a modelo para este retrato aqui de Medeia. E a Medeia é uma feiticeira mítica da Grécia Antiga que teve a sua origem numa peça de Eurípides. Ela está de frente a uma pequena fogueirinha, né, um fogo pequenininho, assim, ela está fazendo uma pequena fogueira e ela está colocando nessa fogueira ingredientes mágicos com uma expressão no rosto de horror e desespero. A sua figura ocupa quase toda, né, o enquadramento, criando um senso de intimidade com a gente, enquanto ela está tentando usar os seus poderes para ajudar o homem que ela ama. Próxima é The Magic Circle, de John William Waterhouse. John William Waterhouse era fascinado por mitologia e magia e frequentemente usava esses temas em suas pinturas. The Magic Circle, ou seja, o círculo mágico, é um exemplo notável do seu trabalho, representando bruxaria. A figura central está do lado de um caldeirão, apesar de que é meio difícil entender muito bem que tipo de bruxa ela é. O seu cabelo está arrumado no estilo anglo-saxão, mas as suas roupas são persas ou gregas. Ao lado dela há um tripé com uma fogueira abaixo. Ela envia uma coluna de vapor para o céu enquanto desenha um círculo ao redor de si mesmo. Corvos se alinham ao redor do círculo para testemunhar o ritual, um deles empoleirado em um crânio humano na areia. Ela tem uma cobra enrolada em seu pescoço enquanto trabalha.
Flores, provavelmente ingredientes para o seu ritual, são empilhadas em uma pilha organizada ao lado do fogo e amarradas em volta de sua cintura em sua faixa. Em sua mão está uma foice dourada, cuja forma liga a Hecate, que é frequentemente representada por uma lua tripla. Historiadores da arte argumentam que esta pintura foi feita em defesa da mulher no círculo, já que todos os aspectos malignos da bruxaria, como a caveira e os corvos, são retratados fora do círculo. Enquanto isso, flores podem ser vistas dentro do círculo como um belo elemento do mundo natural. A próxima, uma que eu amo, The Love Potion, de Evelyn de Morgan. As pinturas da Evelyn de Morgan seguem um estilo romântico medieval que foi tornado famoso pela Irmandade pré-rafaelita. A sua obra The Love Potion retrata uma bruxa envolta em uma vestimenta dourada brilhante, lindíssima, aliás. Ela tem um gato preto a seus pés e despeja uma poção em um cálice enquanto dois amantes se abraçam ao fundo. Ela não retrata a bruxa como uma mulher feia, velha, má, todos aqueles clichês. Em vez disso, essa mulher é linda e tem uma mente iluminada. Os livros na estante ao lado dela foram escritos por grandes pensadores, filósofos e cientistas. Inclusive, com isso, ela está remetendo, aos primórdios do conhecimento sistematizado humano, no qual alquimia, magia, religião, ciência se misturavam, antes do conhecimento ser separado nos campos que a gente conhece hoje. Mais uma do Albrecht Dürer, As Quatro Bruxas. As Quatro Bruxas retrata 4 jovens mulheres, 3 iniciando a quarta em seu círculo de bruxaria. Então a gente vê aqui um ritual de iniciação. O crânio e os ossos abaixo delas no chão, a nudez das mulheres e o diabo emergindo das chamas no canto inferior esquerdo são todos indicadores de que essas mulheres deveriam ser entendidas como bruxas. No entanto, Dürer diferencia suas bruxas das representações tradicionais ao colocar as figuras em alusão às 3 graças da Antiguidade Clássica. Inclusive, se a gente lembrar das 3 graças do Rubens, uma obra acaba lembrando um pouco a outra. Sua beleza alerta os espectadores contemporâneos em meio a uma mania de bruxas durante o século XVI na Europa, em que o mal nem sempre parece feio e desagradável. Às vezes o mal pode parecer lindo, convidativo e atraente. Ele alerta contra a trapaça de bruxas e mulheres bonitas, chegando ao cerne misógino da caça às bruxas e provocando medo na comunidade devido ao seu fervor religioso. Próxima, o Alquehalle do Goya. O Goya testemunhou eventos horríveis em sua vida. Ele começou a sua carreira criando cartoons de tapeçaria, ele era hoje seria um cartunista, e se tornou também artista oficial da corte da família real espanhola. No entanto, após uma doença que o deixou permanentemente surdo e anos de uma guerra trágica que destroçou a Espanha, sua arte tomou um rumo mais sombrio nos últimos anos. Essa El Alquelarre foi criada pouco antes de sua arte se tornar especialmente sombria. Foi feito como parte de uma série sobre o tema de bruxaria, em que o assunto recorrente é o diabo na forma de uma grande cabra preta. O duque e a duquesa de Osuna o encomendaram para sua propriedade em Madrid. À primeira vista, pode-se supor que Goya estava criticando as mulheres, já que as mulheres na pintura são vistas entregando seus filhos ao diabo. No entanto, o significado não deve ser tomado pelo óbvio, pelo que a gente vê aqui logo de cara, e ele precisa de um pouquinho mais de contexto para ser entendido. A historiadora da arte Margarita Morena de las Heras explica que Goya enfatizou o senso de luxúria na cena com a coroa de videiras sobre a cabeça da cabra. A cabra invoca a mitologia grega antiga, especificamente Dionísio, o deus associado a orgias sexuais exclusivamente femininas. Essa alusão aponta para a mensagem de apoio às mulheres que rejeitam os requisitos estritos do patriarcado, como a inevitabilidade do casamento e da maternidade. E a gente tem que lembrar, como eu falei, que esse quadro aqui foi encomendado pelo duque e a duquesa de Osuna. E a duquesa era conhecida pelo seu comportamento escandaloso, subvertendo as expectativas patriarcais e sendo já, digamos assim, romântica e efetivamente bastante liberada. Goya podia ver que essa estrutura patriarcal era reforçada especialmente entre o clero e a igreja, e para que esses costumes fossem firmemente praticados, as bruxas precisavam ser vistas como mais por subverter as expectativas. Ela, então, a duquesa de Osuna, nomeou sua nova propriedade El Capricho, ou A Loucura, e essa propriedade se tornou um lugar para intelectuais, artistas, qualquer pessoa que estivesse meio insatisfeita com a ordem das coisas, um lugar onde eles pudessem se encontrar e discutir mudanças e reformas sociais.
Aqui, nessa obra, o Goya traz à tona um poder na feminilidade que é inibido e distorcido por crenças supersticiosas dentro de uma sociedade bastante estrutural e conservadora, de um conservadorismo muito rígido, digamos assim. Terminar, O Voo das Bruxas, também do Goya, que fazia parte de uma série de 6 pinturas sobre bruxaria criadas também para a duquesa de Osuna. O Voo das Bruxas é uma de suas pinturas mais assustadoras, com um fundo preto sólido que isola a cena e cria uma sensação de estar preso na obra com as figuras. 3 figuras masculinas seminuas levitam no ar, sugando a força vital de sua vítima através de sua pele. A violência que ocorre é possivelmente inspirada na pintura Saturno de 1636 de Rubens, na qual Saturno consome seu filho pequeno para impedi-lo de derrubá-lo quando adulto. Goya também abordou esse tópico em uma de suas pinturas negras chamada justamente Saturno devorando seu filho. No entanto, Goya adotou uma abordagem mais selvagem para a figura de Saturno e, em vez disso, mostrou esmagando o corpo ensanguentado de seu filho com uma boca escancarada e artificial. Abaixo das figuras levitando, um homem se cobre com um lençol e, em pânico, faz o sinal de proteção contra o mal. Da mesma forma, outro homem se joga no chão e ele cobriu a cabeça para se proteger do evento aterrorizante que via diante dele. Há um burro no canto inferior direito da tela, mas os homens não vão até ele para escapar. Em vez disso, eles cobrem os olhos. Este é um paralelo direto ao que Goya estava testemunhando ao seu redor. Uma sociedade condenada por superstições ultrapassadas que continuava a causar violência porque se recusava a mudar. A maioria das pinturas posteriores de Goya parece ter uma mensagem social embutida nelas, especialmente no que diz respeito à crítica à sociedade como um todo. Goya viu muitas coisas erradas na sociedade, especialmente durante a guerra, e políticas que atrapalhavam o progresso cultural e humanitário, muitos dos quais reforçados por superstições religiosas que sustentavam instituições problemáticas como a Inquisição Espanhola. Todas essas coisas eram opostos aos seus valores iluministas e românticos, e conforme a vida se arrastava, ele se tornou mais e mais pessimista em sua abordagem à expressão. Como resultado disso, muitas de suas obras de arte são respostas satíricas a problemas que ele testemunhou e que não conseguia mudar. E a representação das bruxas, acaba sendo um tema muito central se a gente pensar nas formas e nos modelos de representações de mulheres na história da arte. Já que é interessante trazer, já que é impossível, se a gente pensa nos arquétipos femininos, é impossível, e nas representações arquetípicas do feminino na história da arte, é impossível não passear um pouquinho pelas bruxas, então resolvi trazer algumas delas aqui. Lembrando que eu já fiz vídeo sobre a Ilma Flint, que é uma artista meio bruxa e que explorou muito a bruxaria também na sua obra. Vou deixar linkado aqui nos cards. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Posso pensar em explorar um pouco mais esse tema, talvez de uma forma um pouco mais aprofundada. Se vocês tenham gostado, como sempre, peço e aceito sugestões de outros temas para futuros vídeos. Agradeço a companhia e aguardo vocês no próximo. Tchau!